Glória a Deus. Quem está abençoado aí, diga amém. Aleluia. Glória a Deus. Eu vou usar o microfone porque eu estou gravando para uns abençoados que não puderam vir. Eles não vão me escapar. Eu vou mandar para eles esse podcast, amém? Mas eu tenho sempre dito, né, que o ao vivo e a cores, irmãos, há uma unção, há um mover especial da parte de Deus, e o Senhor libera algo para nós aqui presente. Então quero primeiro louvar a Deus pela sua vida, porque você veio, amém, e te desafiar nesse momento agora, abrir seu coração, rasgar seu coração. Por quê? Porque nós vamos falar da palavra de Deus, e para nós falarmos da palavra de Deus, nós precisamos estar cientes que o nosso coração é uma terra, é um terreno onde essa semente vai cair, e a ideia é essa semente da palavra frutificar no nosso coração. Se não houver essa frutificação, o que vai acontecer? A semente vai se perder. Vem mais para cá, Lucas, por favor, fica mais perto de mim aqui, está bonito, de gravata e tal, glória a Deus. Amém? Vamos ter mais uma vez uma palavra de oração. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Vamos pedir para o Senhor, através do Espírito Santo, falar conosco. Peça isso para Ele nessa hora. Peça para Ele ministrar o seu coração. Pai, obrigado, Senhor, por essa noite especial que o Senhor fez para nós investirmos no nosso casamento. Senhor, eu te peço em nome de Jesus, ilumina-nos, envia a tua luz em meio às nossas trevas. Senhor, que caia por terra agora todo o conceito humano, Senhor, toda a crença errada, e que haja, Senhor, luz. A tua palavra diz que ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Que seja uma verdadeira explosão de luz no espírito dos meus irmãos, dos nossos amigos convidados que estão presentes hoje aqui acompanhando, Senhor, essa palavra abençoada. Senhor, eu te peço em nome de Jesus, que a tua semente, que a tua palavra venha frutificar 30, 60 e a 100 por um. Senhor, é possível 100 por um, eu quero 100 por um, meus irmãos querem 100 por um, Senhor. Esse é o desejo ardente do nosso coração. Obrigado pela tua presença aqui, Senhor. Em nome de Jesus, diga amém, diga eu creio e recebo. Aleluia. Olha, meus irmãos, há quem diga que esse momento que nós estamos tendo aqui nada mais é do que o lavar regenerador do Senhor na nossa alma. Vai parar para mim, Wander? Beleza. É o lavar regenerador da nossa alma. A palavra de Deus, ela tem esse efeito. Igual quando você chega do trabalho, suado, e vai tomar banho, né? E aí você sente assim uma verdadeira sessão de descarrego, né? Quem sente isso quando sai do chuveiro, se sente mais leve, né? É impressionante um banho, ainda mais às vezes um banho frio, né? Alguém toma banho frio aqui? Deixa eu ver, aleluia. É impressionante, irmãos, é sessão de descarrego. Baixa só um pouquinho para mim, por favor. É uma sessão de descarrego mesmo. Esse momento que nós vamos ter aqui é um tempo para nós investirmos em nós, como homens, maridos, como pais. Esse é um tempo para isso. Então eu quero que nesse momento você tenha esse conceito, essa percepção. E eu vou falar sobre o quê? Eu quero falar sobre o papel do homem de Deus. E eu não vou te trazer aqui 10 passos para ser um homem de Deus, né? O que faz um homem de Deus? Não. Eu quero falar de coisas do nosso cotidiano, eu quero falar de coisas do nosso dia a dia. Mas antes de começar a falar sobre o papel do homem de Deus, eu quero te fazer uma pergunta. E eu gostaria que você prestasse atenção, porque eu quero ouvir a sua resposta. Eu quero ouvir, eu faço questão de ouvir a sua resposta. E a pergunta para você é: que homens influenciaram sua vida? Que homens
homens influenciaram a sua vida até hoje, aqui e agora? E por que eles exerceram toda essa influência na sua vida, para você hoje aqui responder a minha pergunta e falar o nome deles? Vou repetir de novo. Quem são os homens que influenciaram e influenciam a tua vida até hoje? Eu quero o nome, ok? E o que? Você vai falar o nome e o que eles fizeram, o que eles exerceram de influência na sua vida. Alô? Deu para pegar aí? Quem são esses homens e como eles exerceram essa influência ao ponto de você ter eles como referencial? Alguém quer começar? Quero o nome. Abraão e Oséias. O que eles fizeram para te influenciar? Olha, como nós estamos gravando, eu vou até você para ficar registrado. Qual o nome? Faleceu, eu sou o fulano, ciclano e beltrano me influenciou, e eles influenciaram fazendo isso e isso comigo, na minha vida, ok? Meu nome é Igor e tenho como influência o Abraão e o Oséias. O Abraão, pela obediência dele em entregar o filho, né? Por mais que ele tivesse a fé dele, porque no meu caso, mesmo Deus pedindo, para mim seria um sacrifício enorme. Eu creio que eu não entregaria. E o Oséias, por tudo que ele viveu com a esposa. Tua esposa vai te trair, vai virar uma prostituta, você vai lá, pega, traz ela para casa de novo. Tudo bem que era uma alegoria mostrando que Deus vivia com Israel, mas a fé de Oséias, aquilo, e o arrependimento que ele via na esposa e obediência a Deus. Excelente, excelente sua colocação. Mas eu não quero personagens da Bíblia, eu quero homens de fato e de verdade, que te influenciaram, como pai, tio, pastor, líder, discipulador, ok? Deu para pegar? Tem alguém na mente aí? Tem, então fala para mim o nome dele. Mário Sérgio Cortella. Pelo fato de como ele apresenta Deus, por mais que ele não seja evangélico, ele fala que os evangélicos, eles não podem ser mornos, ou é quente ou é frio. Isso foi algo que um dia mexeu muito comigo, porque ele é um católico que na vida dele é como se ele fosse uma pessoa que é da igreja evangélica mesmo não sendo. Então a vida dele fala muito mais do que as palavras dele. Ele é um influenciador e ele é um filósofo, e vez ou outra a gente conversa, ele é muito famoso, ele responde alguns e-mails, e hoje ele me influencia muito. É Mário Sérgio Cortella. Ok, mais alguém? Meu pai. Meu pai. Eu sou o Rodrigo. É uma das pessoas que influenciaram e influenciam até hoje minha vida, mesmo não estando em presença física, né, que meu pai já faleceu. Então, meu pai, no caso. Então, o meu pai, ele basicamente, ele sempre mostrou para mim e para o meu irmão o significado de ser correto em tudo que fizer e, acima de tudo, a honestidade, né? E trabalho, né? E também isso na parte, assim, meu pai, em primeiro lugar, né? Em segundo lugar, um amigo que eu tenho, que era até o diretor da empresa que eu trabalhei durante 23 anos, o seu José Tavares, e como eu comecei desde os 15 anos, e ele sempre me acompanhou, o meu crescimento na empresa, e ele sempre, basicamente, assim, me ajudou nessa questão da maturidade, né? Muitas vezes eu não entendia, né, por causa de responsabilidade e tudo, e foi uma pessoa que me transformou num bom profissional, né? Aleluia. Eu preciso que você seja mais específico agora. Vou lá com o Gilberto, que levanta a mão para mim. Eu não vou conseguir perguntar para todos. O Gilberto está na vez. Você vai falar: meu nome é fulano, quem me influenciou foi ciclano e beltrano, eles fizeram isso e isso, e eu me inspirei, me sinto inspirado, alguma coisa assim, ok? Meu nome é Gilberto, quem me inspirou foi o Edson, ele me ganhou para Cristo. Ele é o marido de uma só mulher, um homem fiel, governa bem a casa dele. Isso para mim foi uma influência muito forte.
E o meu sogro, que é um exemplo para mim de família, de pessoa que se dedica à família, ao qual eu considero como se fosse meu pai. Amém. Meu nome é Daniel, meu pai de sangue, Renato, pela força de vontade, pela integridade, pela inteligência, e o homem que me ganhou para Cristo, meu líder Gilberto, pelo amor, pela forma como ele me acompanha, como ele me ensina, me exorta, e pelo modelo de homem que ele é para mim também. Amém. Vou conseguir ouvir só mais dois. Tu levantou a mão, né, Lucas? Vamos lá. Meu nome é Lucas, né? Eu quero citar 3 pessoas que me influenciaram. O primeiro é aquele lá da ponta, o Renato, né, que foi o meu primeiro líder de célula. Ele teve um papel muito importante aí na minha conversão. Eu sou muito grato a Deus pela vida dele. Meu pai também, porque ele é um exemplo de uma pessoa que tudo que ele coloca a mão para fazer e ele decide fazer, ele consegue. Isso me inspira desde pequeno. E um cara que é um psicólogo, né, chamado Jordan Peterson, que é um cara que tem uma visão fantástica também da liberdade e de defender aquilo que acredita, né, mesmo com 1 bilhão de pessoas falando ao contrário e tentando te oprimir, né? Então isso aí me influencia muito. Amém, glória a Deus. Foi o André ali, nós vamos terminar com ele. Sou André. Primeiro meu pai, né? Que fosse pelo meu pai me inspirou. E segunda pessoa, o Gilberto, porque eu estava caído, estava lá embaixo, estava quase no fundo do poço. E ele chegou, né? E me resgatou para Jesus. Entendeu? Agradeço muito a vida, eu louvo muito a Deus pela vida do Gilberto. Amém, glória a Deus. Então você observa aí na prática que nós temos pessoas, homens, que pelas suas atitudes, pelo seu papel, nos influenciaram de alguma forma. Então eu quero destacar aqui para vocês hoje, abordar o papel divino que Deus nos deu, em forma de atribuições de homens, daquilo que nós podemos e precisamos fazer. Então não existe nenhum papel mais importante para o homem do que o papel de ser marido e pai. Ok? Todos aqui são casados, têm a sua esposa. Esse seu papel faz toda a diferença na vida da sua esposa, da sua família. E o seu papel de pai, eu estou falando de pai mesmo biológico, né, natural, tem os seus filhos naturais, e também os discípulos, os filhos espirituais, aqueles que o Senhor traz para a gente cuidar da vida deles. Olha a importância disso. Então é sempre bom nós ressaltarmos que essa nossa abordagem aqui, irmãos, ela é temática hoje, né? É um culto para casais, nós separamos as mulheres dos homens, e agora nós vamos tratar aqui do papel do homem de Deus, do seu cotidiano, do seu dia a dia. Esse é o meu objetivo, abordar assuntos aqui que envolvem seu casamento, assuntos, por exemplo, que envolvem dinheiro, envolve o seu ministério, envolve sua santidade. Eu vou fazer uma miscelânea aqui hoje. Vou, de alguma forma, eu vou mexer com você através da palavra de Deus. Então, esse é o meu objetivo. Vamos lá? Vamos começar? Primeira coisa que eu quero destacar aqui sobre o homem de Deus, vivendo a paternidade como um homem de Deus. Repita comigo: homem de Deus, vivendo a paternidade como um homem de Deus. Meus irmãos, a família, ela faz parte do plano de Deus. Deus, ele criou, ele constituiu a família. E o papel do homem de Deus, ele é crucial no seu papel de pai, de ser aquela figura, meus irmãos, que o próprio Deus estabeleceu,
Então deixa eu falar uma coisa aqui, você que é marido, que é casado, a sua função não foi você que escolheu, não foi você que decidiu ter, Deus nos estabeleceu. A partir do momento que nós fomos concebidos lá no ventre da nossa mãe, na pessoa do sexo masculino. E hoje o que a gente vê é uma barbaridade o que estão fazendo com essa ideologia de gênero, querendo inculcar na cabeça das crianças, meus irmãos, essa ideologia maligna do inferno, né, que você que escolhe o seu sexo. Isso é uma mentira do diabo. Então, se o próprio Deus escolheu e estabeleceu, nós somos privilegiados. Agora saiu. Nós somos privilegiados disso, porque eu estou fazendo algo que Deus me constituiu. Não é uma escolha minha. Não, decidi ser pai, eu vou ser pai, minha mulher vai ter que me respeitar, meus filhos vão ter que me obedecer. Não. Eu nasci homem, eu sou homem, eu tenho um papel. Eu casei agora. Eu sou marido de uma mulher. Eu sou pai de uma criança. Deus me constituiu. Então eu me posiciono para tal papel. Olha só que poderoso. O apóstolo Paulo, ele escreve na carta para os Efésios e nos ensina exatamente isso, o papel meu e seu como homens de Deus, de sermos pais, de sermos maridos. Eu quero ler com vocês Efésios capítulo 6, versículo 4. Abra aí a sua Bíblia. É muito importante que você abra a sua Bíblia e acompanhe os versículos, a leitura que eu vou fazer. Nós não vamos ter projeção, ok? Mas você pode acompanhar comigo aqui. Diz assim, ó: e vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Olha que poderoso isso. O apóstolo Paulo ensina como pais e filhos devem se relacionar, e diz aqui aos pais que eles não devem irritar os seus filhos. Olha que interessante. Olha o papel do marido, olha o papel do esposo, olha o papel do pai na influência sobre os seus filhos. Não irritar os filhos. Pastor, o que viria a ser isso, irritar os filhos? Aqui nós observamos Paulo nos dizendo que os pais não devem tirar da sua criança, do seu filho, por exemplo, a alegria de viver. Como assim, pastor? Cruz credo é quando você é agressivo, grosso, quando você não demonstra amor pelo seu filho. Eu sou pai, eu tenho um menino de 6 anos, e às vezes eu falo energicamente com ele, grosso mesmo: não faz, Isaac. Eu vejo que ele murcha na hora, e aquilo abate. E aí eu tenho uma liberdade muito gostosa com Isaac. Ele fala: por que você está falando assim comigo? Você não fala assim comigo, pai. Eu não gostei como você falou não me fez bem. Ele ainda não sabe falar, né, os termos. Ele fala: não me fez bem. Olha só, é interessante a sinceridade da criança. E essa questão da demonstração do amor, ela é chave. Todo pai deve tomar muito cuidado no que diz respeito à forma como ele se relaciona com seus filhos. Irmãos, e se relacionar não é estar só corpo presente, encher a criança de presente, dar videogame, pagar curso de inglês, curso de informática, nada contra essas coisas, mas não ter tempo de qualidade com seu filho, com a sua filha. Isso é chave para que esse relacionamento seja estreitado. Hoje eu estava falando, não vou expor ninguém, né, eu estava falando com um pai que deu tudo para sua filha. Ela estudou, ele sem condições, ela estudou nos melhores colégios de certa cidade, e quando ela foi para a universidade, ele perdeu ela para essa ideologias aí marxista, comunista, esquerdista. Misericórdia. Ela virou completamente esquerdista. Hoje
Ela é bissexual. Esses dias ela escreveu na rede social. Ela é bissexual, ela não casou, não vive com ninguém, ela mora sozinha. Entendeu? É uma pessoa assim que oscila muito, não sabe o que quer. E teve um pai sempre presente, mas corpo presente. Pouco dialogava com a filha, pagava tudo para a filha. Ele ia buscar ela. Eu acompanhei isso durante toda a fase escolar, ensino fundamental e ensino médio. Ele ia buscar e deixar na escola. Tratava ela como uma verdadeira joia rara que era. Hoje ele não tem nenhuma influência sobre ela. Ele perdeu ela completamente. E aí ele falando para mim hoje: pastor, só me resta orar pela minha filha. Perdeu ela. Hoje ela é bissexual, tem relacionamento com várias outras mulheres e pessoas, homens, é uma confusão, vive em depressão, quer se suicidar, é uma confusão, não para em emprego, tem 3 faculdades, mas não tem uma identidade, não foi forjada uma identidade. Olha, meus irmãos, castigos físicos e severos, ou também tortura psicológica, como ameaças constantes para os nossos filhos, é pecado. Isso destrói a alma deles. Assim como não demonstrar aos nossos filhos pequenos que nós os amamos. Eu todo dia falo para o meu filho que eu amo ele. Todo dia eu falo para o meu filho que eu amo ele. Todo dia eu vou deixar ele na escola de papai te amo, venho te buscar às 5 horas. Todo dia eu falo que eu amo. Sabe por quê? Porque até meus 15 anos meu pai não dizia que me amava. Não dizia. E por ele não me dizer, eu também não conseguia dizer para ele. Sabe o que eu ouço do menino lá em casa de 6 anos? Que ele me ama. Do nada ele solta: papai, te amo. Eles aprendem pelo modelo que nós somos. E olha que eu era casca grossa, devido ao meu pai ser duro, grosso. Até hoje, às vezes, eu me vejo no jeito que eu falo com meu filho. Eu vigio, eu oro, eu peço perdão no meu filho quando é cedo. Mas nós estamos diante daquele que pode nos mudar. Eu posso ouvir um amém? Então, mais uma vez, diga: o homem de Deus, vivendo a paternidade como homem de Deus. A segunda coisa, diga: homem de Deus e o pecado da omissão. Diga: misericórdia. Você sabe que tudo começou lá no Éden, né? Adão e Eva pecaram. E aí a primeira reação de Adão qual foi? Fugir da responsabilidade. Fugir da responsabilidade. E mais, colocar a culpa em outros. Colocou a culpa na mulher, na Eva. Foi a mulher que tu me deste. Culpou a mulher e ainda culpou Deus. Pô, Senhor, foi a mulher que tu me deste. Olha só, pelo erro que ele havia cometido, né? Então, Deus deu ao homem várias responsabilidades. E cabe o quê? Ao homem prestar contas diante de Deus a respeito dessas responsabilidades. Já que nós estamos falando de você como homem de Deus, marido, nós podemos ressaltar aqui que você tem como responsabilidade liderar a sua casa. Liderar a sua casa é você. Meu irmão, olha para mim, por favor. Não é sua mulher. Não é. Preste atenção. Quem está trabalhando aqui, trabalha numa empresa, presta serviço, faz alguma coisa, levanta a mão. Se você mandar sua mulher lá, Felipe, trabalhar no teu lugar, teu patrão vai te aceitar? Ele vai permitir isso, tu mandar tua mulher trabalhar no teu lugar? E aí, Charles, teu patrão vai aceitar tu mandar tua mulher? Ô patrão, estou mandando a Aline aí, ela vai trabalhar no meu lugar. Ele vai aceitar? Mas outra função, né? Eu estou falando fazer a tua função. Não vai. E aí, seu Gilmar? O senhor liga lá para o seu patrão: a minha esposa Lia está indo aí, recebe ela que vai trabalhar no meu lugar hoje. Não,
Não é função, gente. Preste atenção, você como marido, a liderança do seu lar é sua e para mais ninguém. Não é da sua mulher, muito menos do seu filho adolescente, do seu filho jovem, porque é o cúmulo do absurdo um jovem dizer: eu não vou para a igreja hoje não, no culto de domingo. E aí fica o pai e a mãe em casa. Esses pastores que ficam respondendo perguntas, né? Teve uma pergunta que chegou lá para um deles: ai pastor, não sei mais o que eu faço, meu filho não quer ir para o culto, e chega a hora do culto, ele diz que não vai e fica todo mundo em casa. O pastor ficou bufando: ah, você não é crente não. Como que pode, gente, uma criancinha de 2, 3 anos bater o pé e... Não, você que lidera a sua casa. É importante que você se posicione e não fuja das suas responsabilidades. Pelo amor de Deus, não abandone seus filhos para o celular. Não abandone os seus filhos para a televisão. Não abandone os seus filhos em troca dos amigos deles. Não abandone. Não deixe sua esposa na mão. Eu já ponho dinheiro na mesa aqui, eu já ponho dinheiro para dentro dessa casa, eu que pago as contas, é você que tem que educar. Não, a responsabilidade de educar o seu filho é sua. É sua. Mas lá no Éden foi assim. Hoje o que mais a gente ouve falar? Rapaz, os homens estão banana, os homens estão mole. Lá em casa quem manda é eu, pastor, é eu. Dizendo sim senhora. A última palavra é minha, pastor, dizendo sim senhora, amor. Tá tudo combinado. Homem que não tem posição, né? Vai pintar a casa, amor, vamos pintar a casa. A esposa diz: vamos pintar de verde clarinho. Aí ele diz: minha filha, pode ser. Não, vamos pintar de bege então, acho que bege fica legal. O que você acha? Eu não sei. Você não tem opinião, não tem posicionamento, não lidera nada. E olha, meus irmãos, ao longo desses 17 anos como pastor aconselhando casais, sabe o que muitas vezes as mulheres esperam do marido? É um posicionamento, é uma decisão. Elas ficam na luta, né? Eu quero assim, eu quero daquele jeito, eu quero assado, não sei o que. Você para, vamos fazer assim. Não sei o que, é assim. Você não deu. Ela chora, né? E depois que faz, amor, obrigado, eu estava em dúvida e você fez a melhor escolha. É impressionante isso, porque a mulher não foi estabelecida para liderar a casa. Não, ela foi estabelecida para auxiliar o marido. Ela é adjuntora, ela anda do seu lado, somando junto com você. Meus irmãos, o pecado da omissão impede que o homem cristão viva plenamente a vontade de Deus, a vontade divina do Senhor, e glorifique a Deus. Eu quero ler com vocês Tiago, capítulo 4, versículo 17. Abre aí a sua Bíblia, por favor. Tiago, capítulo 4, versículo 17. Esse texto se aplica a isso, ao pecado da omissão do homem, de não liderar a sua casa. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Olha, é fazer o bem liderar a sua casa, é fazer o bem, não só dizer sim para sua mulher, para os seus filhos, mas também dizer não podemos, não dá para comprar, vai estourar o orçamento familiar. Olha, não podemos ir, não podemos fazer. Olha, agora podemos, vamos. É importante isso, meus irmãos. Posso ouvir um amém de vocês? Terceira coisa, o homem de Deus e seu papel no casamento. Diga: o homem de Deus e seu papel no casamento. O que a Bíblia diz sobre o marido? Como ele deve tratar a sua esposa?
Vamos ler Efésios 5, 25. Efésios, capítulo 5. Versículo 25. Até o 31. Olha só. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Como que Cristo amou a igreja? A igreja cheia de defeitos. Como que ele se entregou por ela? Morrendo uma morte terrível. O pior tipo de morte na época dos romanos era a morte por crucificação. Era uma morte humilhante e amaldiçoada. Era o pior tipo de morte. E se o sujeito não morria na cruz, eles só desciam da cruz a pessoa morta. Então, para ela morrer, eles pegavam um taco, tipo um taco de beisebol, e quebrava a perna da pessoa. O osso da canela ficava exposto, rasgava, a pessoa sangrava até morrer, e morria sangrando e sufocada, porque ela estava presa, os pulmões pressionados pelas costelas. Olha só, você teria essa disposição de sofrer pela sua esposa, desse jeito, de amar ela dessa forma, mesmo ela sendo desse jeito, desse modo, cheia de falhas? Pois é, Jesus morreu desse jeito por nós que somos sua igreja. Versículo 26, vamos continuar até o 31. Ó. Para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Versículo 28, assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Olha só, amar ela como seu próprio corpo. Olha o 29, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Preste atenção, quando você faz o mal para sua esposa, o mal, me refiro, é negar as coisas para ela, não supri-la. Você está fazendo mal para você mesmo. Quer ver uma coisa? Quando sua esposa está chorando, desconsolada, você não fica mal, você não fica ruim? Então, qual é o nosso papel, meus irmãos? Fazer a diferença na vida delas, como Jesus fez na nossa vida. O casamento, ele é uma relação criada por Deus. Diga, o casamento é uma relação criada por Deus. E sabe como deve ser vivida, meus irmãos? Deve ser vivida em santidade. E isso não diz respeito somente à atividade sexual. E o que eu quero dizer com isso? A forma como o marido trata a sua esposa deve glorificar a Deus. Sabe por que Deus glorificou a Jesus? Pela forma como ele tratou a igreja, como ele trata a igreja. Então, o marido, qual é o papel dele? É de cuidar da esposa, amando ela. Como que Jesus nos amou, hein? Nos amou até o fim. Mas antes de nos amar até o fim, vamos falar do começo. Jesus nos amou antes de nós amarmos ele. Olha para mim. Jesus nos amou antes de nós o conhecêssemos. Ele nos amou e morreu por nós. E a sua esposa você conhece, e você diz que ama,
E por que às vezes faz o mal? Nós devemos ser benignos, benevolentes com as nossas esposas, como Jesus foi. Ele é o modelo. Diga comigo, o homem cristão deve entender qual é a sua parte no casamento. Sabe qual é a sua parte no casamento? A Bíblia diz que você é o cabeça da família. Você é o cabeça, é você que é o líder. É você quem dá a direção, é você quem toma a frente. É você, meu irmão, é você. E quem que te estabeleceu foi o Senhor. Foi o Senhor quem te estabeleceu, cabeça da família. E o que é ser isso, pastor? É ser responsável pela sua esposa, sabendo que um dia você vai prestar contas a Deus da vida dela. Jesus, ele prepara a noiva para apresentá-la a Deus como igreja gloriosa. Olha só que poderoso. Então o nosso papel hoje aqui é entendermos e discernirmos como homens de Deus a importância de sermos maridos e pai. Não qualquer marido, não qualquer pai, não segundo o mundo, mas segundo o que Deus predeterminou para nós. Diga a quarta coisa, diga o homem de Deus pastoreando os filhos. Exatamente isso. Você deve sim trazer seus filhos para o culto Kids, para o nosso cultinho aqui domingo. Você deve trazer eles para a salinha, você deve levá-los para a célula Kids. Mas olha, a responsabilidade de educá-los não é das professoras, é sua, pai. É sua a responsabilidade de guiar o seu filho no caminho do Senhor, não professor. É sua responsabilidade. E não importa a idade que ele tenha. Se é os pequenininhos é mais fácil de trazer, né? Mas quando ele está grande também, tem que educar. E esse papel quem faz é o pai. Muitos pais hoje em dia estão delegando para as mães, para as esposas. Não, pastor, eu trabalho o dia inteiro, não tenho tempo para isso não. Eu já ponho dinheiro dentro de casa, eu já trago provisão, eu tenho que pensar. Não, senhor, esse é o seu papel. Ah, mas eu já chego 10 horas da madrugada, 10 horas da noite, então 10 horas da noite. Você vai sentar com o seu filho, você vai conversar com ele, vai orientá-lo. Uma das coisas que é terrível, irmãos, eu digo para você, todos conhecem a história de Davi. Davi, o rei Davi foi um excelente rei. O rei Davi foi um excelente guerreiro, comandante de guerra. Mas como pai ele foi um fiasco, omisso. Na hora de tratar e repreender os filhos ele não tratou, não repreendeu. O que aconteceu com seus filhos? Fizeram coisas piores. Teve um filho dele que ousou botar ele para fora do reino, pegou as concubinas dele, montou uma tenda em praça pública e se deitou com elas. Tamanha afronta, o desrespeito. Sabe o que é isso, irmãos? O que eu vejo? Essa geração que está aí, de adolescentes e jovens mimizentos, que os pais não têm controle. Só Deus para livrá-los. Essa desgraça desses ensinos marxista, esquerdista, socialista que tem nas universidades. Amanhã, vou abrir um parênteses, amanhã é o dia D. Não é uma questão de escolher um político, é uma questão de dizer que a gente não quer esquerda no poder de novo. E nós precisamos salvar o Brasil, porque nós estamos fazendo um caminho inverso. É igual alguém que se converte, né? O cara se converte e diz: pastor, piorou a minha vida, está tudo ruim. Claro, veio tudo à luz. Você está fazendo o caminho inverso agora.
Tanto que você aprontou, a confusão que era a sua vida, agora vai consertar. Deus vai te ajudar, vai trabalhar. É a mesma, só 4 anos comparado com 30 anos. Por isso que a gente vê, né? Tudo emparelhado, irmãos, para a esquerda ganhar. Inclusive nós vamos terminar orando, nós vamos orar amanhã de manhã também no nosso culto. Nós precisamos orar. Nós precisamos orar, irmãos, porque há ameaças de fraude, há ameaças de tudo que é jeito, que não vire uma anarquia o Brasil. Eu tenho conversado com alguns amigos que pode até virar uma guerra civil, a gente sofrer uma guerra civil. Esses malucos que estão aí, do jeito que eles estão famintos pelo poder e pelo dinheiro que eles perderam, só o Senhor é Deus. Nós precisamos orar, e nós vamos orar. Olha o papel do homem. Ah, não se fala de política na igreja. Eu tenho 27 anos de crente. Era do Satanás, era o diabo. O pastor estava em disciplina se ele usasse o microfone para falar de política. Eu não falava de política, fui doutrinado assim. Sabe o que aconteceu? Está aí as últimas décadas, ó, o que o Brasil virou. Agora a gente fala mesmo de política hoje, para não proibir a gente de falar de Jesus amanhã, porque há ameaças. A última delas, no Congresso, quis passar uma lei que é o seguinte: que todos os pastores que rejeitassem fazer casamento homossexual pegava 5 anos de cadeia. Eu ia ser preso, vocês iam ficar sem pastor. Tem que arrumar outro pastor para cá. Ligar lá para o pastor Aloysio e enviar um outro pastor. Já pensou? O que é isso, gente? Amanhã diz que não pode votar com a camisa do Brasil. Já pensou que loucura? Os caras que estudaram, fizeram psicotécnico para tirar o direito de usar arma, porte de arma até o clube de tiro. Não pode. Está lá no meu condomínio. Botei lá uma bandeira, amanhã vou botar no capô do meu carro. Comprei uma bandeira grandona. O que é isso? Querem tirar o nosso direito de liberdade. Irmãos, nós precisamos orar, mas também precisamos agir. E sabe aonde que a gente começa? Na nossa casa. Na nossa casa. Os pais, eles são responsáveis por ensinar os seus filhos toda a palavra de Deus, meus irmãos, e mostrar para eles como viver a vida cristã. E isso não é uma tarefa só da mãe, é sua. A responsabilidade é sua. Você que é o líder da sua casa. Não é só a sua esposa lendo historinha, lendo Bíblia para ele, não. É você também. O pai, ele é responsável como cabeça da família. Por quê? Porque ele vai prestar conta a Deus. Ele vai prestar conta a Deus. Ele será cobrado por Deus. Eu quero ler 2 textos com vocês sobre isso. Efésios 6, 4. Abre aí, por favor. Efésios capítulo 6, versículo 4. Olha só que interessante. Pais, não irriteis seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Diga glória a Deus. Agora vai para Provérbios 22, 6. Esse é um texto clássico, né, que diz assim: olha, instrua a criança no caminho em que deve andar, e o mesmo com o passar dos anos não se desviará deles. Olha a importância da base. Olha a importância da base. Tem um grande escritor, psicólogo, homem de Deus, Augusto Cury. Ele diz que o nosso papel é treinar os nossos filhos desde pequenininho a guardar a mente, a guardar o coração. E aí ele fala: você tem que ensinar o seu filho cedo. Ensinar o quê, pastor? Que ele não é Maria vai com as outras. Conhece esse termo? Que alguém falou que ele é feio e ele é feio.
e ele aceita que é feio e fica em depressão, morre. Gente, olha para mim, tem filho de pastor morrendo por causa dessas coisas. Nós devemos treinar nossos filhos. Não é só jogar bola, se for menina dançar igual bailarina, ou cantar, ou informática, ou sei lá o que. Nós temos que ensinar os nossos filhos a conviver e a ter identidade, a saber dizer não para as coisas erradas, a dizer não quando eles mesmos se sabotam com seus pensamentos negativos, atacado pelo diabo. Do jeito que o diabo ataca a tua mente, ataca também a mente dos teus filhos, das tuas filhas. Pai, ensina eles. Como que você luta com isso, enfrenta isso? Rouba, pega aí, pode pegar. Olha aí, ela está dando mole, dá para cima também, leva logo para o motel. Como é que você lida com esses pensamentos, com esses ataques? O diabo te ataca na tua mente. Como você lida? Ensina o seu filho a rejeitar, a dizer não. A Bíblia diz: em que pensais? Tudo que é puro, santo, que louva e glorifica a Deus. Então tem hora que esses pensamentos vêm, você tem que repreender em voz alta: sai, Satanás, sai fora. Isso não é para mim não. Eu sou de Jesus, não aceito, não quero. Aí você vai cantar um louvor. Você tem que ensinar seus filhos. Quantos tomam banho aqui todo dia? Levanta a mão, deixa eu ver. Quantos tomam mais de um banho por dia? 2 banhos por dia, 3 banhos por dia, 3 banhos por dia, 3 banhos por dia, 4 banhos por dia. Vamos parar nos 3. Qual é a ideia do banho? Se limpar mesmo, se aciar mesmo. A gente limpa o corpo, mas não limpa a mente. Não para. Deus, eu não aceito esse pensamento, que eu não vou fechar esse contrato, que a minha família não vai converter, que eu não sou homem de Deus. Não aceito, meu Deus. Eu repreendo esse pensamento. Eu sou de Deus, eu sou filho amado, Jesus me ama, eu tenho a melhor família do mundo, eu tenho a mulher mais maravilhosa do mundo, que é um presente de Deus. Consegue perceber? Você tem que limpar sua mente também, meu irmão. Nós estamos vivendo dias com a tecnologia e a informação, né, em todo lado. Você tem que criar, como um bom programador, né? Como é que se chama, Wander? Mecanismos, né, para bloquear os vírus que entram. Crenças erradas, pensamentos errados. Às vezes um comercial está ensinando e você nem percebe. A quinta coisa, diga: o homem de Deus praticando a mordomia cristã. Alguém lê para mim Salmo 24:1. Quem vai ler? Lê aí, Eliseu. Salmo 24:1. Renato, por favor, lê para mim João 41:11. João 41:11. Olha só que interessante. Pode ler o Salmo 24:1. Meus irmãos, tudo que nós temos foi Deus que criou, inclusive a nossa família, a nossa vida e os nossos recursos. Pode ler João 41:11. João 41:11. Não, eu estou falando errado aqui. É Jó. Faltou o acento. É Jó 41:11. Lê para mim, por favor. Olha só que poderoso esse texto. Lê mais uma vez, Renato, por favor. Olha só que glorioso. E aí Deus nos dá uma parte
né, para a gente administrar, e pede da gente uma pequena parte, que é o dízimo da nossa vida. Ou seja, nós estamos cuidando daquilo que não é nosso, tudo é dele, né? Você dá o dízimo, mas você fica ali com 90%, mas acaba que não é seu, é de Deus, tudo é dele. Olha só que glorioso isso. Ou seja, nós estamos cuidando daquilo que é dele, que é do Senhor. Outra pessoa lê para mim Mateus 25:14. Abre aí, Gilberto Botelho, por favor. Mateus 25:14. Lê corrido até o 30, por favor. Até o 31. Aleluia. Essa é a parábola dos talentos. Olha só, gente. Um dia nós vamos prestar contas ao Senhor de tudo aquilo que Ele tem colocado em nossas mãos. Então, tudo que nós temos e somos é dele, ele que nos tem confiado. Nós devemos usar esses recursos de forma honesta e sempre também dispostos a ajudar aqueles que estão ao nosso redor. Abre para mim, Felipe Lessa, Efésios 4:28. Efésios 4:28. E Daniel, 1 Tessalonicenses 4:11. Pode ler. Aleluia, glória a Deus. Primeiro livro de Tessalonicenses 4:11. Olha só, como que nós trabalhamos como mordomos do Senhor, sabendo que um dia nós vamos prestar contas a Ele. Diga glória a Deus.
Fala para o seu vizinho, você é um mordomo do Senhor. Sexto e penúltimo, homem de Deus servindo a Deus na terceira idade. Seu Gilmar. Olha aí, cadê o Eliseu? Aleluia, os aposentados da videira. Tá certo. Olha, meus irmãos, nós temos um exemplo aqui. Eu não tenho mais tempo de ler, mas todos conhecem a história de Josué e Caleb. Foi impressionante que a promessa sobre a vida de Caleb se cumpriu. Ele recebeu aos 45 anos que ele ia herdar a terra prometida. Sabe com que idade ele herdou a terra prometida? E batalhou, ele ainda teve que batalhar. 40 anos depois, 45 mais 40, 80. Alguém tem 85 anos aqui? Alguém tem 85 anos aqui? Ninguém. Olha o vigor de Caleb, a disposição dele na guerra, tomar a terra prometida. Então deixa eu falar algo para você. O homem cristão, ele pode servir a Deus em qualquer momento da sua vida, inclusive na terceira idade. Uns e outros chegou aqui, não, estou velho, eu sou velho. Eu falei, não diga isso, não fale isso, você não é velho, você tem um espírito de jovem. Sai todo espírito de porco, né? Espírito de prostração, não. Nós somos homem de Deus. Então muitos acham que por já ser velhos demais, já não dá para servir a Deus. Irmãos, Caleb é uma inspiração para nós. Não há limites para nós trabalharmos para o reino, para nós servirmos o Senhor. Tudo bem, a gente até reconhece que existem algumas limitações, mas um homem de Deus, cheio do Espírito, nada pode detê-lo, nada pode segurá-lo. Talvez você tenha dedicado seu tempo para cuidar, né? Não, vou cuidar da minha família, né, Eliseu? Vou cuidar dos meus filhos, estou aposentado agora, vou ficar quieto. Não, irmãos, nós temos muitas almas para salvar, temos muitas vidas para ganhar, muitas mesmo. Eu quero hoje aqui desafiar você a ter essa perspectiva, esse posicionamento. Sabe, não importa, né, quantos anos já se passaram, o que importa é, Deus tem algo para cumprir através da minha vida. Posso ouvir um glória a Deus? E a última coisa, diga, o homem de Deus e a santidade. É interessante que tanto no Antigo Testamento como no Novo, nós temos diversas histórias de vários homens de Deus que foram escolhidos pelo Senhor para realizar a sua obra. E aí eu quero dar dois exemplos aqui para vocês, que é o de Davi e o de Sansão. São dois exemplos de homens de Deus que foram chamados para cumprir o propósito do Senhor. Mas sabe o que esses dois homens têm em comum? O pecado sexual. Diga, o pecado sexual. Davi, ele teve um caso com uma mulher casada. E Sansão, por causa da cobiça, ele cobiçou uma mulher de outra nação, que não era para ele. Diga, o perigo mora dentro. Lê para mim, por favor, Rai, Tiago 2,14. Tiago, ele nos diz que cada um é tentado pelo seu próprio desejo, pela sua própria cobiça, e é arrastado por ela e seduzido. Tiago 2,14. Isso.
Nós somos tentados pela nossa própria cobiça, que nos arrasta e seduz. O que nós devemos fazer então, meus irmãos? Nos guardar. Então você, como homem de Deus, um homem cristão, você não pode se relacionar com o sexo oposto, tendo já casado e tendo a sua esposa. Ah, é só uma amiga do meu trabalho. Ah, não, é só uma conhecida da época da escola. Homem casado não tem amiga. A sua amiga é a sua esposa, sua amiga, sua amante, sua mulher. Não tem que ficar trocando mensagem com mulher nenhuma. E até cuidado. Ah, mas é preciso falar com ela. Eu preciso porque é a respeito de trabalho. Começa assim. Às vezes tem até um motivo, né, legítimo, trabalho, mas aí mulher carente vai e entra para carência, já era. O negócio azedou. Então o que você deve fazer? Você deve se posicionar. Paulo, ele nos dá a resposta na sua carta aos Efésios. Abre comigo aí Efésios, capítulo 5, versículo 3. Isso eu faço questão de ler com você. Nós vamos ler do 3 até o 10. Olha só. Mas a impudicícia e toda sorte de impureza ou cobiça nem sequer se nomeie entre vós, como convém aos santos. Tem uma outra versão que diz assim: entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, nem de qualquer espécie de impureza, nem cobiça, pois estas coisas não são próprias para os santos. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais. Tá gostosa hoje, hein, fulana? Que história é essa? Homem casado falando assim, desse jeito, que são inconvenientes, mas ao invés disso são de graças, ações de graças, porque vocês podem estar certos disto: nenhum imoral, nem impuro, nem ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Portanto, não participem com eles dessas coisas. Não sai dessa roda, meu irmão, de amigos solteiros. Homem casado não tem amigo solteiro. Isso não dá certo, vai dar problema no teu casamento. Portanto, não participem com eles dessas coisas, porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Eu posso ouvir um amém? Irmãos, não dá. Você converteu, você é luz agora. Não dá para ficar com conversinha fiada com homem solteiro, falando de mulher, de sexo. Não dá. Não tem, isso não cabe mais para você. Você é um homem casado. Quer viver como um solteiro? Não pode. Há tempo para tudo, a Bíblia diz. Ok? E certas brincadeiras também não podemos. Eu quero concluir essa minha palavra lendo com vocês 1 Pedro 3,7, abre aí, aonde Pedro ele lembra os maridos, meus irmãos, que eles não são autoridade suprema na sua esposa. 1 Pedro 3,7, eles não são só eles sobre a sua esposa, sobre os seus filhos e filhas. O Senhor, Deus, que é a autoridade suprema sobre a vida das nossas esposas, dos nossos filhos. Pedro diz assim, olha, 1 Pedro 3,7, tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil, tratai-a com dignidade e respeito, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam
as vossas orações. Sabe o que esse texto está falando, irmãos? Que nós devemos amar nossa esposa como Cristo ama a igreja. E como Cristo nos trata com dignidade e respeito, nós também devemos tratá-las. Posso ouvir um amém? Porque se não for assim, se você tratar mal sua mulher, a sua família, seus filhos, a sua oração vai ser interrompida. Que coisa, hein? Diga: se eu ficar tratando mal a minha mulher, diga: a minha oração vai ser impedida. Já orou alguma vez e parecia que você estava debaixo de um teto de bronze? Não flui, você não sente que flui? Vai avaliar. Brigou com a mulher, tratou mal a mulher, tratou mal os filhos. Então é preciso que haja um posicionamento. Eu quero terminar dizendo para você que a paz de Cristo, ela é o árbitro do nosso coração. A paz de Cristo já nos foi dada. Ele morreu na cruz por nós, no nosso lugar, para que a vida que agora nós temos, vivamos nele, pela fé no Filho de Deus. Então essa paz nós já temos. Nada pode roubar a tua paz. Pastor, perdi a paz. Avalia, volta e vê o que roubou a tua paz. Não permita que nada roube a tua paz. Uma das coisas que nos rouba a paz é brigar com a esposa, não resolver, tratar mal a esposa, não resolver, tratar mal os filhos, não resolver. Isso vai impedir as nossas orações de serem respondidas. Então o que eu preciso fazer? Como líder, resolvo o problema. Já trabalhou num ambiente de trabalho que o patrão não resolve o problema, que o teu chefe de setor não resolve o problema, e aí fica aquele ambiente pesado, aí vai ter reunião, todo mundo olhando para o chão para não olhar um para a cara do outro, né? O povo, não dá, irmãos, para viver esse tipo de ambiente dentro de casa. Como é que vai orar? A oração é exercício espiritual. Se você está na carne, não pode ser assim. É preciso que haja um posicionamento seu em relação às coisas naturais. Paulo diz: primeiro vem o natural, depois vem o espiritual. Pastor, eu posso viver o céu na terra na minha casa? Pode, se o natural estiver alinhado. O que é o natural alinhado? As coisas resolvidas dentro de casa. Tem problema? Tem, mas a gente senta para resolver a curto, médio e longo prazo. A gente combina, empenha a palavra, posiciona, não vai ser mais assim, vai ser assim. Eu me comprometo e resolve. Eu estou hoje ministrando para você, falando na sua vida, compartilhando com você que Deus, Ele nos colocou num jardim que é o casamento, para a gente cultivar e guardá-lo. É assim que nós vamos edificar a nossa casa, edificar a nossa família. Eu posso ouvir um amém?